Olá pessoal, continuando a nossa videoaula sobre ponteiros, vamos falar um pouquinho sobre a primeira aplicação de ponteiro, né? Uma aplicação bastante utilizada que é a passagem de parâmetros, né? Existem dois tipos de passagem de parâmetros numa função: a passagem de parâmetros por valor e a passagem de parâmetros por referência, né? Vamos entender, né, o que é cada uma delas, né? Relembrando, né? E isso aí é conteúdo que normalmente a gente estuda lá em algoritmos, né? E é, como é que é a utilização de ponteiros na passagem por referência em si. Coloquei aqui um exemplo de duas funções, certo? Duas funções simples, né? Uma função para realizar a soma, duas funções para realizar a soma, mas eu vou fazer uma utilizando passagem por valor e retornando o valor à função, certo? Que é essa função soma aqui. Então, função bem simples, né? Vou declarar aqui um S, que vai ser igual a A mais B, e vou retornar o S. Né? Então, se eu disser aqui, né, sum vai ser igual a soma, vou declarar assim, para ficar mais fácil a gente explicar, né? Vou dizer assim, x igual a 1, certo? E y igual a 2. E vou chamar assim de resultado. Para simplificar, eu vou colocar somente res, certo? E vou dizer que res ele vai ser igual a soma de x e y. Eu vou mandar aqui imprimir, né? printf o valor dessa variável res. Pronto. Aqui, digamos assim, é o formato tradicional de uma função. Você passa parâmetros para ela e ela retorna um valor, certo? Não está fazendo uso de apontadores. E essa passagem de parâmetros é uma passagem de parâmetros por valor ou por cópia. Ok. E aí daqui a pouco eu explico como é que funciona propriamente esse tipo de passagem de parâmetros. Uma outra forma seria eu implementar essa mesma função, né? Só troquei aqui o nome dela, fazendo a passagem por referência. Aí nesse caso eu não vou retornar o valor, certo? Meu objetivo vai ser retornar essa soma por meio dessa variável, certo? E aí a gente vai entender a aplicação de ponteiros. Então nesse caso aqui, ó, essa variável é um ponteiro, certo? Eu vou implementar aqui, ó, result, certo? Vai ser igual a mais b. Ó, se essa é uma variável, né, que é um apontador para inteiro, né, isso significa que ela está referenciando a variável que é inteira. Então, se eu manipular com o conteúdo, né, com o operador conteúdo, eu vou estar acessando o conteúdo de uma variável, vou estar manipulando, né, na memória o valor de uma variável inteira. Né? Então, isso aqui é uma expressão que é válida, certo? Eu vou atribuir ao conteúdo dessa variável o valor da soma. E agora, a forma de eu fazer essa chamada vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui, certo? Que soma P, que é o nome dessa minha função, certo? Ela vai receber x, desculpa, ela vai receber x, ela vai receber y, e ela vai receber uma variável, certo? Que variável é essa? Ela vai receber o resultado. Nesse caso aqui eu vou passar res. Aí notem, como aqui é um ponteiro, o que é que um ponteiro ele recebe? Ele não pode simplesmente receber o valor de uma variável, ele tem que receber o valor do endereço dessa variável. Então aqui eu vou estar dizendo o seguinte, que essa variável resulta, ela vai estar apontando para o endereço de memória dessa variável res. Ok? E aí vou mandar imprimir os resultados. Aí eu vou fazer assim, né, para que a gente acredite que vai funcionar. Vou colocar 0 aqui no valor dessa variável, né, porque ele vai imprimir aqui o valor da soma, vai zerar a variável e depois vamos imprimir novamente. Aí eu vou colocar aqui assim, chamar aqui de soma, e eu vou chamar aqui de soma P. Pronto, vou só quebrar aqui a linha, né?
Beleza, né? As duas funções elas funcionam, elas resolvem o problema da soma, né? Agora vamos entender aqui o funcionamento dessa função, né? E o que é a passagem de parâmetros por cópia e a passagem de parâmetros por referência. Então, ó, a passagem de parâmetros por cópia. O que é que acontece aqui, gente, quando eu tenho uma variável como essa? Eu tenho o seguinte, né? A minha função soma, ela recebe duas variáveis, int x e int y. E ela vai lá retornar eu até coloquei lá A e B, né? A e B. Desculpem aí a desorganização. Return yes. Só que lá no nosso programa main, né? Ó, lá no main, a gente tem uma chamada, né? Em algum ponto lá do main, a essa função soma, né? Aí a gente colocou assim, né? Int x igual a 1, y igual a 2. E eu tenho aqui o resultado, né? Res que vai ser igual a soma de x, y. Aí o que acontece aqui com essa passagem de parâmetros aqui? A gente disse que essa passagem de parâmetros é por valor ou por cópia, porque o que ele faz? Ó? Ele está pegando aqui essa variável x, ó, na memória a gente tem o que? A gente tem lá a variável x que vale 1 e a gente tem a variável y que vale 2. Então lá no meu main, né? E eu tenho lá, na minha função soma, eu tenho outras duas variáveis, que é a variável a, certo? E a variável b. Aí o que acontece nesse caso aqui? Ó? Quando eu passo x e eu passo y aqui, ele faz uma cópia, certo? Ó, do valor dessa variável, né? Ó. Então o x ele está no lugar na mesma posição, né? É o primeiro parâmetro. Então ele copia o valor 1 para a variável a e copia o valor 2 para a variável b. E cada variável aqui, certo? Ela tem, digamos assim, um endereço de memória diferente, certo? Então são 4 variáveis de fato diferentes. Ele copia esse valor para essa. No outro caso, certo? Que eu tenho agora a minha função void soma p, ela recebe aqui um inteiro a e o inteiro b, certo? O comportamento de a e b do mesmo jeito da outra, né? Passagem de parâmetros por referência. Só que agora eu tenho uma variável aqui, que é a variável que eu chamei lá de result, né? Que ela é um ponteiro, certo? Aí nesse caso aqui, voltando só a um aspecto aqui, aí o que é que a gente tem aqui? A gente tem que ele vai fazer essa cópia, ele vai executar essa soma e vai retornar, né, o valor dessa variável s aqui, ele vai copiar para essa variável res. Também é uma terceira variável que tem aqui, uma variável s, que dá 3, e ele vai copiar esse valor para uma variável aqui. Desculpa, gente. Aqui ele tá, por enquanto não tem valor nenhum, né? Aí aqui eu tenho o s da função soma, né, ó, que vai ser 3, e ele vai copiar para esse outro s. Então, outra variável aqui, sei lá, variável 15, endereço 15, endereço 16, que vai passar a ter 3. Então, quando termina aqui essa execução, essa variável aqui, isso aqui soma, e na verdade aqui, gente, desculpa, aqui é res, né, gente? Por isso que eu me atrapalhei aqui. O valor res copiou o valor de s para a variável res, que recebeu 3. Beleza. Então essas variáveis deixam de existir e essas variáveis aqui existem enquanto o main existir, né? Quando eu tenho aqui essa outra situação, né? Aí lá no meu main agora eu tenho assim, né? No meu main eu tenho as minhas variáveis x e y da mesma forma, né? X valendo 1 e y valendo 2. E eu tenho a minha variável res aqui, que a gente, né, atribuiu 0, né, antes daquela chamada, e depois a gente fez o seguinte, eu chamo a função soma p, passou x e y e passou res,
Só que aí a gente fez o seguinte aqui, né? Como esse parâmetro dessa função é um ponteiro, então um ponteiro ele espera receber um endereço de uma variável. Então na prática a gente tem que fazer isso aqui, né? Então é como se a gente tivesse feito uma atribuição dessa forma, resulte, que a gente não disse que todo ponteiro precisa ser inicializado, ele vai receber o endereço de res, certo? Então essa é a vinculação, né? Então essa variável resulte agora, é a variável resulte, é uma variável que está lá no soma p, ela está referenciando, né, o endereço de memória. Vamos colocar aqui é result, né? Vamos colocar assim, aqui é result e aqui eu tenho o res do meu main, certo? Eu vou colocar até aqui, main. Pronto. Então a gente fez essa vinculação aqui. Aqui em result, na verdade, eu vou estar armazenando aqui, vamos supor, o endereço de res, que é 1. Certo? E aqui eu tenho a manipulação do valor, né? Ó, result. Aí, desculpa aqui, result é igual a mais b. Pronto. Aí o que é que aconteceu aqui, ó? Quando eu passei essa variável aqui por parâmetro, né, ó, o valor da variável res era 0, né? E aqui está guardando aqui, eu vou até colocar assim um valor 1, certo? Para ser uma coisa diferente. É o endereço de memória, né, da variável res quando eu fiz essa chamada aqui. No momento que eu fiz essa chamada, ele fez essa vinculação aqui, essa atribuição. Aí o que é que acontece? A variável res está valendo 0, né? E aí quando eu fiz a chamada da função, o que é que ele fez? Ele pegou aqui o valor 1 e 2, né, copiou para A e B e fez a soma. E essa soma passou a valer 3 e atribuiu isso à variável result. A variável result, como ela está apontando para res, ela alterou o valor de res, 3, e aí, depois que a função foi chamada, ela deixa de existir a variável result, né? Mas ela serviu para quê? Ela serviu para alterar o valor da variável res. E aí, quando eu faço a chamada, né, do print exibindo o valor de res, ele alterou esse valor, né? Então essa é uma aplicação muito importante de ponteiro, né? E segue aquela ideia que a gente aprendeu, né? O ponteiro ele serve para quê? Para ele manipular. Ó, notem que essa variável, né, ó, que está aqui nessa função, ela é um ponteiro e ela serviu para alterar o valor dessa variável que está em uma outra função, né? Por meio dessa passagem aqui de parâmetros por referência. Então, essa é uma grande aplicação de ponteiro, né? Então, logicamente, né, eu poderia, nessa função aqui que é mais simples, né, eu poderia simplesmente resolver dessa forma aqui, né? Só que aí, qual é uma vantagem também, né? Desse modo aqui, né? Nesse caso aqui, eu vou dizer assim, não tem, a vantagem é pequena, né? A gente fazer uma operação de soma é tranquilo, né? A gente não precisa utilizar ponteiro para isso. Porque essa função ela retorna um único valor. Se eu tivesse vários valores a serem retornados, né? Então o return só retorna um valor só no C, certo? Em Python ele retorna mais de um. Então eu poderia fazer passagem por referência para ele modificar o valor de mais de uma variável. Esse é um aspecto que é importante. Depois eu comento assim outras possíveis vantagens que a gente pode ter aqui. Bem, então essa é uma aplicação importante e é dessa forma que funciona a passagem de parâmetros em C, certo? Somente para fechar esse aspecto aqui, certo? E para a gente entender também outras variáveis que elas fazem passagem de parâmetros por referência, né? Vetores e matriz, né? Eles fazem passagem de parâmetros por referência, não é por valor, né? Isso aí a gente já sabe desde lá de algoritmos, né? E struct, né? Então struct, na verdade, se eu tiver aqui um struct, né? Se eu definir aqui um struct de aluno, colocar aqui matrícula e nome. Pronto, se essa struct ela é utilizada, certo? Como parâmetro de uma função, vou chamar assim genericamente aqui, certo? Uma função f. E eu coloco aqui
struct aluno A. Então, essa é uma passagem de parâmetro por cópia, certo? Por valor, da mesma forma que uma passagem de uma variável do tipo primitivo, certo? E se eu passo, né, uma função f2 aqui, colocando uma passagem de parâmetro por referência, então ela vai poder alterar, né, o conteúdo da struct que é passada como parâmetro. A gente vai ver isso aí nas listas de exercícios, né? Mas é um aspecto que é importante, né? É o seguinte, né? É sempre indicado que no caso de uma struct que a gente passe ela por referência, certo? Porque quando a gente passa ela por cópia, ela vai fazer uma cópia de toda a estrutura, né? Então nesse caso aqui a gente tem uma estrutura pequena, né, com 2 campos, mas se a gente tivesse uma estrutura aí com 10 campos, ele ia fazer uma cópia de toda essa estrutura, né? Então ocupar espaço da memória para isso. Então é bem mais rápido, né, e menos dispendioso, né, quando a gente faz a passagem de parâmetros de uma estrutura por referência, ok?